Acho que a automação fiscal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para automação fiscal. Então, quando a pessoa me pergunta, quando sabe, será que é para mim? Eu acho que ela está querendo dizer o seguinte: será que eu consigo aprender? Será que eu dou conta de fazer, né, as automações e tal? E assim, do ponto de vista de cognição, né, cerebral, eu acho que todos nós temos condições de fazer, e não só temos condições, nós já fazemos, né? Não é uma questão de que, pô, será que eu consigo aprender? Eu acho que é muito mais uma questão de perceber que você já faz. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar obstáculos e atalhos que vão te ajudar a transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte tema: será que a automação fiscal é para mim, cara? E aí, Marcão? Bom, antes da gente começar, eu quero convidar vocês para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 9 e 13 de janeiro de 2023. Para se inscrever aqui embaixo, na descrição do vídeo tem um link, vai clicar nesse link, cair na nossa página de inscrição, colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar e logo em seguida na página de Obrigado, tem um botãozinho verde para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Beleza. E aí, cara, eu sei que isso deve ser uma questão muito comum para quem nos acompanha aqui. Pô, será que a automação fiscal é para mim, cara? E aí, como é que você lida com isso, cara? Bom, eu acho que a gente fez uma live até, né, tempos atrás, falando será que a automação fiscal é para todo mundo? E eu trago isso aqui de volta, né? Acho que a automação fiscal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para automação fiscal. Então, quando a pessoa me pergunta, quando sabe, será que é para mim? Eu acho que ela está querendo dizer o seguinte: será que eu consigo aprender? Será que eu dou conta de fazer, né, as automações e tal? E assim, do ponto de vista de cognição, né, cerebral, eu acho que todos nós temos condições de fazer, e não só temos condições, nós já fazemos, né? Não é uma questão de que, pô, será que eu consigo aprender? Eu acho que é muito mais uma questão de perceber que você já faz, né? E aí, às vezes, é um choque quando eu falo isso para as pessoas. Como assim eu já faço? Eu não sei, nunca escrevi uma linha de código na minha vida. Como é que eu já faço automação? Né? E quando a gente para pensar, eu vou ter que entrar um pouco mais profundo na coisa, a gente tem uma excelente ferramenta, um grande computador, né, que é o nosso cérebro. Então ele funciona mais ou menos da mesma forma que funciona um computador. E para a gente operar ele, a gente precisa rodar determinados programas. E quem constrói esses programas que rodam na nossa mente? A gente mesmo. E eu sei que está um pouco mais filosófica a conversa, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. O fato é, tudo aquilo que a gente faz, que a gente executa no nosso dia a dia, ele tem uma lógica por trás. O que é programar? Basicamente é você criar uma sequência de passos lógicos. E a gente já faz isso naturalmente, a gente tem isso nativo no nosso cérebro. E eu vou te provar para você que está assistindo, para você aqui, como isso se dá. Então, quando a gente acorda de manhã, por exemplo, e vai escovar os dentes, o que a gente está fazendo? É como se a gente rodasse um programa na nossa cabeça chamado escovar os dentes. E tem um procedimento, tem um passo a passo. Você não escova os dentes antes de colocar a pasta, né? Você não enxágua a boca antes de escovar. Então, tem um procedimento, tem um passo a passo e tem uma lógica para você executar aquilo. E você faz isso o tempo inteiro. Quando você sai de casa, você vai pegar o ônibus ou pegar o seu carro para ir trabalhar, tem uma lógica. Quando você entra no carro, por exemplo, tem um algoritmo que você executa. O meu, por exemplo, eu entro, eu coloco, eu bato a primeira posição da chave, coloco o cinto, aí eu coloco o pé na embreagem, no freio, vejo o câmbio como é que... Então tem um processo, isso é automático, isso acontece. Então você cria esses programinhas e na hora certa você vai lá e aciona aquilo. Isso acontece quando você está no trabalho também. Então, por exemplo, estou lançando uma nota fiscal. Bom, existe uma lógica por trás daquilo, não é aleatório. Cada vez que eu compro aquele produto, eu vou lançar de uma forma diferente. Não. Tem variáveis ali, naquela situação. Então, pô, a nota fiscal veio de um fornecedor de determinado estado, é um crédito. Veio de outro estado, é outro crédito.
produto dentro do meu estado tem ST ou não tem. Então tem uma série de informações e tem uma série de sistemáticas que eu vou construindo com base nessas informações que eu tenho, que no final das contas vão me dar lá um programinha que é escriturar nota fiscal de uso e consumo, por exemplo, escriturar a operação de compra para revenda. Então existe uma forma de fazer isso que eu conheço pelos estudos que eu tive e que eu consigo aplicar ou acionar sempre que necessário. E qual é o jogo? É eu conseguir transportar isso da minha mente para dentro do computador. Porque se eu tenho um computador aqui na minha cabeça e eu uso um computador também, eu consigo conectar essas duas ferramentas. Né? E é isso que a gente busca fazer aqui. Bom, eu consigo executar o meu trabalho de uma forma muito mais lenta, no entanto, o meu cérebro ele é especialista em encontrar padrões. Então, ele encontra os padrões, ele define os algoritmos, a lógica, ele é especialista em criar programinhas, digamos assim. E um computador comum, convencional que a gente utiliza, ele é muito mais rápido em executar esses programinhas do que o nosso computador pessoal, o nosso cérebro. Então, o que é que eu faço? Eu conecto os dois. Eu uso a minha capacidade cerebral para construir uma automação na minha mente, e a gente vai explicar como é que isso acontece, e eu transfiro isso para um computador comum que vai executar uma velocidade muito maior, de forma muito, como a gente falou na última live, né? Mais rápida, mais prática, mais preciso, né? Mais segura. Então a gente consegue fazer isso juntando essas duas partes. Então eu vou usar o melhor do meu cérebro para construir essa automação, porque não é nem uma questão de construir, de criar, de fazer do zero, porque perceba, você já faz. Eu sempre falo aqui, né? Se você já fez, você já sabe. Então, se você já executa, se você já consegue pegar uma nota fiscal e fazer o lançamento dela, o que é que te impede de criar uma automação fiscal que faça isso por você? Você sabe quais são as variáveis. Você sabe que se eu comprar esse produto para essa finalidade desse estado, eu vou utilizar esse CFOP, esse ST, essa alíquota, eu vou pegar esse crédito, eu não vou pegar IPI, eu não vou. Você sabe tudo isso. Você só não consegue, nesse momento, pegar todas essas informações e trazer para uma ferramenta, né, para um computador, de forma que ele execute isso no seu lugar, para você não precisar ficar fazendo isso de forma manual, porque você é muito mais lento. Ah, tá muito claro, cara. Não, porque eu acho que deve ser um primeiro impacto, todos que passam por isso ou queiram ingressar nesse mercado, é justamente isso. O que seria automação, como é que poderia proceder isso. E aí eu queria fazer um paralelo em relação ao Excel, que não deixa de ser uma ferramenta mais comum, utilizável por muitos dos profissionais dessa área. Como é que seria esse paralelo aí, Marcão? Automação e Excel? Eu acho que tem uma questão interessante também, que é tudo aquilo que me ajuda a executar um trabalho de forma mais rápida é uma automação. Exemplo, eu ir de um ponto A para um ponto B andando é uma coisa, eu ir de bicicleta é uma outra coisa. Então, a bicicleta é uma espécie de automação que vai me ajudar a me locomover mais rápido. Né? Então, assim, o Excel também é uma ferramenta que vai me ajudar a automatizar muitas rotinas de trabalho. Mas ele é uma ferramenta fantástica, tem um potencial absurdo, inclusive foi por onde eu comecei, né, utilizando o Excel, adoro o Excel. Mas não é essa a ferramenta que vai nos ajudar a explorar o máximo potencial que a gente tem em termos de automação fiscal. Está até pertinho ali, né, que é a ferramenta que fica por trás do Excel, que é o VBA. Ah, sim. Então, com essa ferramenta, eu consigo desenvolver muito mais automações, muito mais soluções do que se eu estivesse utilizando pura e simplesmente o Excel. E as pessoas me perguntam, tem essa dúvida, né? Pô, será que eu preciso ser especialista no Excel, tipo aprender Excel básico, intermediário, avançado, para depois eu pensar em construir as minhas automações? Porque elas pensam que como o VBA está ali por trás do Excel, ele acha que é uma continuação natural, né? Então, eu começo no Excel e termino no VBA. Só que se eu te dissesse que se você abrir o seu Word, você vai ter lá o VBA. Se você abrir o Outlook, você vai ter o VBA lá por trás. Se você abrir o PowerPoint, vai ter o VBA lá por trás. Ou seja, qual é a conclusão que eu chego? Que o VBA não é uma ferramenta, não é uma ferramenta do Excel, não é uma extensão do Excel. Ela é uma ferramenta do pacote Office. Então, assim, ela é uma ferramenta que justamente vai me ajudar a criar as minhas próprias soluções. Agora, por que existe essa associação forte com o Excel? Porque a coisa mais próxima que a gente tem de lógica é matemática. Então, o Excel é a ferramenta do pacote Office que vai nos ajudar a desenvolver
ferramentas, vai usar tabelas, né? Desenvolver tabelas, a desenvolver fórmulas matemáticas, gráficos, que são coisas que comumente a gente utiliza para fazer análise de dados. E qual é o nosso trabalho na área fiscal? Analisar dados. Então, assim, parece que, cara, se eu não souber Excel, eu não vou conseguir. Não, não. Muito pelo contrário. Os alunos que eu tenho que mais tiveram resultados são justamente aqueles que têm pouquíssimo conhecimento em Excel. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho, por exemplo, quando eu comecei a mexer com a automação fiscal, eu sempre tive um conhecimento muito grande em Excel, sempre gostei muito, sempre pesquisei bastante, né? Era a minha diversão. De criança, meu pai me ensinou como é que fazia as contas de somar, subtrair e tal, me ensinou como usava o Word, e eu passava o final de semana reproduzindo texto no Word e fazendo conta no Excel, era a minha diversão. Então, assim, eu aprendi muito sobre o Excel. E quando eu comecei a aprender sobre automação, eu tendia a buscar as soluções que eu já conseguia fazer no Excel para dentro da automação. Ah, sim, cara. Só que o que acontece? Isso torna o processo menos eficiente, por incrível que pareça. Porque eu estou tentando adequar aquilo que eu estou fazendo ao funcionamento que ela tem dentro do Excel. Que é uma outra estrutura, né? Que é uma outra outra estrutura. linguagem. Eu poderia ir direto no ponto, direto na questão. Só que como eu estou apegado às formas que eu aprendi no Excel, eu vou tentar trazer tudo esse conhecimento para a forma do Excel para depois eu transformar isso na automação. Entendi. E aí atrapalha o processo. Quando eu não tenho nenhum desses conhecimentos, eu consigo ensinar o aluno a ir direto na informação. Cara, faz assim, ou seja, criar o programinha que eu falei, né? Então, assim, a gente tem um método, inclusive, que a gente usa para isso, define um método, define os passos e vai lá e só segue aquilo que a gente definiu, aquilo que você planejou. E aí você sai com a automação fiscal do outro lado. Então, hoje o que eu uso de Excel é mínimo, é tipo uma fórmula que eu chamo subtotal, porque eu acho que não vale a pena criar uma automação para poder, toda vez que eu fizer um filtro, somar quais são os valores que estão ali. Então, eu acho que é uma fórmula que é simples, que é prática, que é direto ao ponto. É a única coisa que eu uso do Excel, né? Fora, claro, aquela estrutura para poder armazenar os dados, né? Tabela e tal. Mas, praticamente, não uso fórmula. Eu faço tudo via automação fiscal, porque eu tenho uma mobilidade muito maior, eu tenho uma dinâmica muito maior do que no Excel. Tá, legal, cara. Ó, então você trouxe um dado importante aí, que responde muito o início da nossa conversa aqui. Poxa, se eu já sei fazer o que faço, eu posso automatizar o que faço. Perfeito. Basicamente seria isso. Exatamente. Então, isso desvirtua um pouco essa ideia, esse fantasma aí de que, poxa, eu tenho que aprender algo de programação, que eu tenho que ser um especialista nessa área. E a gente percebe que não é esse bicho de... Não é. Tem que aprender algo sobre programação? Tem. Essas 4 habilidades que eu falei. É inserir, alterar, extrair e deletar. A gente falou na live 1. Então, isso você vai precisar aprender. Mas, pô, o que eu consigo ganhar a partir do momento que eu aprendi essas 4 habilidades? A gente falou também lá na live 1. As camadas da cebola, né? Pô, você que está no trabalho de forma mais rápida, mais prática, segura, tem mais tempo livre, vou ter aumento de salário, vou ser reconhecido profissionalmente, vou conseguir ajudar a empresário a aumentar a receita, reduzir custos, reduzir risco. Cara, são pelo menos 9 benefícios para aprender 4 coisas. E 4 coisas que vão ficar se repetindo pro resto da minha vida, que vão me ajudar a resolver 100% dos problemas que eu tenho, pelo menos com arquivos de SPED, até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, a relação custo-benefício que vale muito a pena aprender. Né? Sim, sim. E vamos trazendo aqui essa mesma ideia do tema, por se a automação é para mim. Poxa, teria como a gente pensar algumas situações que já foram automatizadas por você, que você viu que deu um novo ganho de tempo e de segurança? Sim, boa, inclusive, né? Todas as questões que vão envolver, basicamente, essas 4... Vamos falar das 4 habilidades, que fica parecendo que, tipo, encaixotei dentro disso. Mas eu descobri que essas 4 habilidades são suficientes para resolver a maioria dos problemas da área fiscal e tributária. Então, quais são os problemas que eu tenho? Exemplo, eu peguei uma nota fiscal com crédito de uso-consumo. Então, lancei lá no SPED. Quando eu pego o SPED para analisar, eu estou vendo a operação com CFP 556 ou 2556 com base alíquota e valor de ICMS. E a gente sabe que está zerado isso aí. Não posso pegar esse crédito, né? Então, eu tenho que zerar essa informação. Eu posso entrar lá no PVA, zerar essa informação? Não. Eu posso entrar no meu sistema e fazer o zeramento das informações também, lá no sistema de contabilidade. Se eu trabalho numa empresa comercial, o ideal é que essa pessoa saiba que não pode pegar crédito dessa operação e parametrize o sistema para poder fazer isso da forma correta.
Então tem todas essas possibilidades aí, mas na realidade, no calor do momento ali do dia a dia, o que acontece? O cara manda o SPED em cima do dia, no dia, 2 dias antes, o cara tem pouco tempo para poder fazer aquela apuração, ele muitas vezes não tem nem tempo de analisar o que está ali naquele arquivo, quando tem tempo, ele não vai ter tempo de mandar essa informação para você, para esperar você corrigir, às vezes tem que explicar para você como é que é, para você corrigir, para devolver. Então assim, na realidade mesmo o cara acaba, vou fazer esse negócio aqui na mão, para poder adiantar, porque eu vou ganhar mais tempo. Se eu for parar para ligar para a pessoa, para explicar daqui que ela entenda, que parametrize, não sabe como é que é, tem que ligar para suporte, é mais rápido fazer de forma manual. Então, assim, existe isso, né? Isso acontece bastante. Tem muitos, inclusive, que nem tem tempo de conferir. Cara, você confere o movimento, fala aqui para mim nos comentários se você consegue conferir a movimentação fiscal que você recebe do seu cliente, que é receber, eu trabalho no escritório de contabilidade, recebo um SPED. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que me certificar de que todas as notas fiscais de entrada e de saída estão lançadas nesse SPED. Beleza? Perfeito. Óbvio, né? Perfeito. Só que a grande maioria das pessoas não fazem isso. Porque não tem as ferramentas adequadas para poder fazer isso, que não tem tempo. Né? Então imagine, eu tenho um cliente que emite 1.500 notas por mês e recebe 300 notas, 500 notas por mês. Como que eu vou fazer para conferir se todas as notas que ele emitiu e que ele recebeu estão dentro daquele arquivo SPED? Se eu não sei como automatizar, como criar uma rotina que vai fazer essa verificação para mim. Então, eu tenho que fazer, imprimir o negócio lá no papel e ficar ticando de um lado e de outro para até garantir que todas as informações estão lá. Quem tem tempo para fazer isso? Tá louco, cara. Tem. Pois é. Então, assim, isso é um dos problemas. O primeiro problema que você vai se deparar dentro da área fiscal, que é essa conferência da movimentação, que uma automação fiscal pode te ajudar a resolver em 2 segundos. Perfeito. Inclusive, já utilizei ela ontem. É fantástico, cara. É algo que... Não só isso, Marcão. Eu tenho como gerar um relatório desse cenário para que o cliente verifique se de fato a nota que eu constou como ausente é realmente para ser lançada, né? Que alguns só lançam depois que a mercadoria efetivamente chega. Então você já traz já uma clareza, uma segurança já no primeiro passo do processo de análise, né, cara? Perfeito. E aí me fez lembrar também a situação aí dessa famosa exclusão do ICMS do PIS/COFINS. As empresas não estavam preparadas depois da decisão do Supremo. Perfeito. E aí você também rapidamente automatizou essa parte. E imagina a infinidade de outras circunstâncias de benefícios, de vantagens que podem ser alcançadas, cara. De coisas simples, cara, até coisas mais complexas. É muito comum, as pessoas, você que está chegando aí agora, acabou de se inscrever, nunca me viu mais gordo, primeira vez que você está me ouvindo falar aqui, é muito comum as pessoas acharem que esse conhecimento de automação fiscal serve basicamente para gerar relatórios. Eu vou gerar um relatório com os dados do SPED, eu vou gerar um relatório com os dados do XML. E sim, a gente faz bastante isso ajuda bastante, mas não é nem de longe tudo que a gente pode fazer com esse conhecimento, né? Então a gente pode fazer coisas como, por exemplo, a gente tem operações de crédito presumido, né? Que são operações chatinhas, porque o crédito não existe, ele é presumido. Então eu tenho que identificar a possibilidade de existência dele, uma vez confirmando isso, gerar esse crédito. Muitas vezes via ajuste de apuração no meu SPED. Né? Então é uma rotina que eu consigo gerar um relatório para ver quais são, fazer o cálculo no Excel? Consegue. Só que depois você precisa escriturar isso no SPED. Como é que você vai escriturar? A gente volta para aquela situação que a gente conversou também na live passada. Eu vou lançar lá o ajuste de apuração no registro E111. Pode ser que seu estado seja o C197, mas vamos usar o E111 aqui. Depois eu tenho que detalhar, tenho que dizer quais foram as notas, às vezes quais foram os produtos que eu peguei aquele crédito presumido. E aí eu volto para o velho problema de ter que fazer tudo de forma manual, de forma lenta, de forma demorada. Eu posso construir uma automação fiscal que vai de ponta a ponta, que identifica para mim se existe a possibilidade do crédito presumido ou não, que calcula esse crédito presumido, que faz esse lançamento dentro do SPED fiscal no nível de detalhe mais preciso possível, ou seja, informar o E111, informar o E103, informar qual o produto, qual o valor do crédito que estou pegando para aquele produto específico e gerar novamente o SPED, pegar um SPED que já foi gerado, inserir essas informações, ajustar tudo, gerar um novo SPED para importar no PVA e fazer minha transição.
Você consegue cobrir de ponta a ponta. E volta de novo aquelas 4 habilidades, porque a gente não só apenas extrai, né? Exatamente. Você tem como Você insere, você altera, você deleta se precisar, né? Então, outras coisas que eu já fiz, por exemplo, eu criei uma automação para recuperar créditos do SIAP que não foram escriturados no SPED fiscal. A gente pode pegar os últimos 5 anos. Tá aí uma excelente oportunidade para quem quer ser consultor, por exemplo. Legal mesmo. Cara, você tem muito escritório que não faz o aproveitamento do crédito do SIAP porque dá muito trabalho. Pô, dá muito trabalho, não faço. A empresa também não sabe que tem essa possibilidade e fica por isso mesmo. Então, você tem a possibilidade de pegar, se você nunca pegou, os últimos 5 anos dos créditos do SIAP e você tem que fazer um mini SPED fiscal, né, que é o bloco G ali do SPED, da FD, mas é possível fazer. E foi justamente usando essas 4 habilidades que eu construí uma automação capaz de fazer isso. Poxa, legal. E mais, Marcão, até então a gente tem falado da área fiscal tributária, óbvio, é o nosso contexto aqui de conversa, mas no instante que você tem essa habilidade de manipular informações, você pode trazer insights, inclusive, de caráter de outra natureza, cara, de precificação, né? Verificar outros contextos que vão impulsionar o crescimento do seu cliente, né, cara? Perfeito. E assim, eu percebo que é um patamar, um passo além. Então, quando a gente começa nesse ambiente da área fiscal, eu até acho que é importante que seja esse degrau, porque, como eu venho falando, né, e vou continuar repetindo isso, nós não somos programadores com conhecimento da área fiscal tributária. Somos profissionais da área fiscal tributária com conhecimento de programação, um pouco de conhecimento de programação, mas que é o suficiente. Então, o que é que isso implica? Implica que, para eu me tornar bom, me tornar melhor, para me tornar mais eficiente no uso da automação fiscal, eu preciso ter um conhecimento profundo na área fiscal, na área tributária. Porque é de lá que vão surgir os insights que, a partir daí, vão me gerar as automações que eu vou construir. Então, assim, não adianta nada eu decorar todos os códigos, como é que faz, todas as formas de automações, se eu não sei aonde que eu vou aplicar aquilo. Perfeito. Então, assim, é importante esse primeiro passo de, cara, vou ajustar a escrituração, vou pegar um crédito presumido, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegar um crédito do SIAP, e aí depois você começa naturalmente a enxergar mais possibilidades. Então, naturalmente no começo, você vai adequar aquilo que você está fazendo às regras do jogo do fisco, entregar o SPED perfeitamente, fazer a tributação correta da mercadoria, fazer as análises que você precisa fazer, e vai chegar um momento que vai dar um estalo na sua cabeça, como deu na minha, né? Que é, cara, eu posso utilizar essas informações para além de entregar um SPED fiscal. Eu posso usar isso para mais do que trabalhar para o fisco. Eu posso usar isso para trabalhar para a empresa, eu posso usar isso para trabalhar para o meu cliente, eu posso usar isso para gerar uma vantagem competitiva na empresa onde eu estou atuando. Legal. E aí você entra num outro universo que é o universo da inteligência fiscal. Então, é um processo. Então, é importante que você tenha um amplo conhecimento, precisa ser especialista, né, o cara que mais conhece de CMS do Brasil. Você precisa conhecer algumas coisas que vão te dar esse impulso inicial, porque uma vez que você começa a construir essas automações, gerar essas soluções para os seus clientes, o que é que você vai querer? Você vai querer mais. Você vai querer estudar mais, até porque você vai ter mais tempo para poder estudar. Né? Você vai se preparar melhor, você vai procurar novas oportunidades e você vai construindo uma base tributária, digamos assim, sua, onde você vai levando cada vez mais oportunidades para os seus clientes. Show de bola. Eu vejo também um outro viés aí, Marcão. As habilidades da automação fiscal te condiciona a entender melhor o fiscal tributário, cara. Perfeito. Né? Porque você cria, no instante que você vai seguindo uma sistemática, que é um método DMI, para fazer a automação do que você já sabe, ali vão surgindo novas possibilidades que te impulsionam a entender melhor outro cenário dentro da área fiscal tributária, né, cara? Verdade. Você percebe isso? Sim, perfeito. Não tinha percebido até você falar, mas faz total sentido, porque para eu criar uma automação, eu preciso seguir regras lógicas, né? Então, assim, por mais que não pareça, a nossa legislação tributária, ela é lógica, né? Por mais que, cara, não tem sentido nenhum isso aqui que o cara fez, por exemplo, colocar a alíquota do ICMS para energia elétrica 27%. Não faz nenhum sentido isso, né? É algo que é essencial atualmente, é algo supérfluo. Mas, enfim, acontece, né? Se corrigindo agora, mas enfim. Então, assim, é importante eu ter
essa visão, né? Esse conhecimento vai me ajudar a me desenvolver. Por quê? A partir do momento que eu preciso construir uma automação, eu vou ter que jogar conforme as regras do fisco. Porque no final das contas isso vai virar um SPED, isso vai virar um arquivo XML. Exatamente. Então eu preciso, isso me força realmente a conhecer melhor as regras do jogo e a partir do momento que eu sei como funcionam as regras do jogo, vai chegar um momento que eu vou zerar esse jogo da entrega do fisco. Cara, eu sei tudo que precisa fazer para entregar bonitinho pro fisco. Pronto. Depois que você zerou esse jogo, você vai procurar outros desafios. Que é, agora que eu sei como que pega a informação no formato e entrega bonitinho pro fisco, como que usa essas mesmas informações para gerar vantagem competitiva? Para enxergar qual o custo real de aquisição da mercadoria para o meu cliente, qual o preço de venda que ele deveria ter para poder ter, pelo menos empatar o jogo, para não ficar no prejuízo. Como é que eu faço para melhorar a coracidade do meu estoque, para saber se aquilo está realmente correto ou não, para aumentar a lucratividade para o produto vendido. Então, novas questões vão começando a surgir e quando você já tem aquela base bem estabelecida, você já conhece aquilo, fica fácil de construir em cima disso. Poxa, legal. Por isso que eu insisto. É um novo profissional, Marcão. Com certeza. É sim, cara. Porque você não está só... Você está usando o fiscal tributário para além do fiscal tributário. Cara. Isso. E eu diria, além do o fiscal tributário no sentido de entregar obrigações, que é o que a gente tem hoje, basicamente, né? Mas para além também daquela coisa quadradinha de que, não, qual o CST do ICMS, do PIS e COFINS, qual é a alíquota, é uma visão mais estratégica, né? Eu chamo de inteligência fiscal. Então, você utilizar esse conhecimento fiscal tributário para ter uma vantagem competitiva. Então, é uma vantagem no negócio, sim, né? Não simplesmente uma obrigação fiscal ou tributária que eu tenho que cumprir. Legal. Cara, e de novo, a automação fiscal é para mim, pelo jeito. Pelo amor de Deus, cara. Se você quer aproveitar essas oportunidades que a gente falou, se você quer ter a capacidade de resolver esses problemas, de executar suas rotinas de forma mais rápida, mais prática, mais segura, sim, a automação fiscal é para você. Existe a possibilidade de você aprender, você já faz isso, né? Como eu falei aqui, você já executa esses programinhas na sua mente e você tem a possibilidade de aprofundar nesse conhecimento e gerar resultados cada vez mais consistentes que podem te levar até esse nível que eu falei. Não só enviar uma declaração para o fisco, não só ajustar uma tributação ou ajustar um lançamento de uma nota fiscal, mas realmente começar a enxergar nessas informações ferramentas que vão ajudar na tomada de decisão de um negócio e no posicionamento mais competitivo, aumentar a margem de lucro da empresa, melhorar o preço, às vezes para me tornar, né, mais competitivo dentro do mercado. Então tem uma série de possibilidades. Enxergar o meu estoque de uma maneira mais precisa, de uma forma mais acurada, né? Enxergar diferentes contextos de possibilidade de crédito, né? Também. Exatamente. Enxergar problemas, né? Exemplo, com a duplicidade de cadastro de produto, né? Acontece muito. Então tem muitas possibilidades que eu costumo dizer infinitas possibilidades que a automação traz pra gente. Não, muito bom. Marcão, pra gente já para uma reta final aqui, até trazer uma noção melhor para quem questionou isso, quanto tempo em média, cara? Quem entra na escola, um exemplo aqui, quanto tempo em média você acha que você tem percebido os seus alunos começando a fazer as suas primeiras automações, cara? Eu normalmente dava uma resposta para isso, eu vou dar uma resposta um pouco diferente. Quanto tempo demora para criar a minha primeira automação fiscal, digamos assim? Vamos botar 1 hora, tá? Que normalmente eu mostro para vocês aqui, tanto na live de aquecimento como lá na semana da automação fiscal, como construir uma automação fiscal do zero. Só que eu não considero isso como construir uma automação fiscal. Por quê? Porque você está basicamente, nesse momento, você está copiando algo que eu estou te mostrando. Então, assim, não sai de você, né? Então, eu considero criar a sua primeira automação fiscal a partir do momento que você teve a ideia, você montou, você definiu o objetivo, você montou o plano, você executou, você viu o negócio funcionando. Então, assim, é 100% seu o mérito de ter construído aquilo. E para isso, não tem jeito, isso demora tempo. Por quê? Não é só você assistir uma aula e dizer assim, entendi o que esse cara falou. É assim que o negócio funciona. É muito mais do que isso. Exige prática. Dizem aí que para você ficar excelente numa coisa, você precisa de 10.000 horas de prática. Você não precisa de 10.000 horas para construir sua primeira automação fiscal. Mas quanto mais tempo você passar fazendo isso, mais resultados você tende a ter. Tem alguns alunos, né, às vezes,
Essa semana, inclusive, um aluno novo chegou e me falou assim, professor, tem como você disponibilizar lá os códigos do curso, não? Porque aí ajuda a gente, não sei o que e tal. Eu falei, cara, não ajuda. Por que não ajuda? Você precisa praticar. Para você se tornar bom em desenvolver automações fiscais, você precisa desenvolver automações fiscais. E para você desenvolver automações fiscais, se você copiar e colar um código que alguém te deu, não vai resolver. Pode ser, porque eu estou com pressa. Não, mas acontece, eu estou com pressa, eu quero resolver logo esse negócio e tal. Beleza, você vai conseguir resolver aquilo ali. Talvez você consiga. Só que, quando você se deparar depois com o mesmo problema, você vai ter, de novo, a mesma dificuldade. Então, assim, aqui na escola a gente foca muito nisso. Eu não vou te dar nada pronto. Eu vou te ensinar como a coisa funciona. Eu vou te dar todo o suporte que você precisar. Tem mentoria individual, tem plantão de dúvida toda semana, tem grupo para tirar dúvida no Telegram, no Facebook. Cara, eu tô aqui para te ajudar no que você precisar. Mas você tem que fazer. Você tem que fazer o exercício de construir o código, de digitar o código errado, de dar aquele erro, de fazer a pergunta. Porque é assim que você vai se transformando nesse, como você falou, uma nova profissão. Então exige um tempo para você se formar, para você chegar no nível de proficiência que você consiga resolver aqueles problemas. E vale a pena, porque todos os alunos meus que chegaram nesse patamar, não teve nenhum que disse, cara, joguei meu tempo no lixo, né? Desperdicei meu tempo, desperdicei meu dinheiro. Muito pelo contrário. A maioria deles fala, cara, é antes e depois da automação fiscal, minha vida. Eu vejo assim, Marcão, você aprender um novo instrumento, cara, não é? Você está aprendendo violão, no primeiro momento, na primeira fase, você vai seguir uma sequência de acorde dada, né? E eu vou poder tocar uma música. Isso. E com o tempo você vai podendo ter outras variações, você vai compondo, né? Exato. Então, cara, exatamente isso. Massa. E o que é legal é que cada vez mais uma crescimento, é uma empolgação, cara. Você vai vendo diferentes possibilidades daquilo que você fazia antes de uma forma tão engessada, né? Exato. E é por isso que a gente não quer tirar esse sei não a palavra, mas assim, esse prazer dos alunos, né? Porque uma coisa é você ver um código ali, você copiar, pô, é legal, pô, consegui copiar, funcionou e tal. Mas, cara, quando você fala assim, velho, eu tive a ideia, eu fiz o plano, eu executei, deu certo, cara, que massa. É outra coisa, entende? Você é o seu, como eu posso dizer, diploma, né? É o seu diploma, entendeu? Que você realmente conseguiu fazer aquilo, partiu de você. Você conseguiu reunir tudo aquilo, por mais que você tenha dificuldade, que você precise de uma dúvida, né, de participar de um plantão e tal. Mas, cara, você tem uma direção, você tem um objetivo onde você quer chegar, e quando você chega lá é muito recompensador. Porque essa automação que você desenvolveu pode virar literalmente centenas, milhares de outras automações, porque os problemas vão se repetindo, você vai começando a perceber que é a mesma coisa. Quando eu faço lives de mão na massa aqui, estou começando, inclusive, a fazer isso para dar essa impressão para as pessoas, né? A gente pega algumas bases que a gente construiu e fala, ó, isso aqui eu já fiz com vocês na live de aquecimento, quando você vai pegar, você vai adaptar. É muito mais rápido eu pegar um código que já está pronto e adaptar do que eu fazer um código novo do zero. Então, assim, são 4 habilidades. Se eu fizer uma automação para cada uma delas, eu já tenho a base que eu preciso. Depois eu só preciso começar a combinar isso aqui, entende? Então, é esse processo que eu considero, né, que vai demorar em média de 3 meses, para que o aluno consiga minimamente ter essa proficiência. Massa. Então vamos encerrar por aqui e convido vocês a continuar assistindo a sequência. Quem não assistiu, assista o primeiro, a nossa primeira live, as coisas vão se conectando. E é isso, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, tchau. Tchau.